Olá, gente! Hoje a gente está aqui para trazer um pouquinho para vocês da continuidade do nosso trabalho, né? Daquilo que a gente pratica, daquilo que a gente põe, né, no nosso dia a dia com pintura com as alunas e com as encomendas. Dentro desse estilo ainda farmhouse, mas é um estilo um pouco mais feito à mão livre. Eu vou estar fazendo hoje junto com vocês aqui, compartilhando com vocês essa peça. É uma peça em pinos, né, que a gente fornece aqui no ateliê, ela é vendida dessa forma aqui. E eu tive a ideia de fazer dela imitando uma colherzinha com um ovinho. E vamos lá fazer? É um pouco de realismo. Vamos lá? A gente vai usar as tintas, nesse caso eu estou usando algumas acrílicas e outras PVA, essa mescla. Então eu vou estar dizendo o nome das tintas e mais ou menos a cor, tá bom? Mostrando a cor para vocês. A gente vai usar a cor cenoura, essa é a acrílica, tá? A cenoura. A gente vai usar ciano natural. A gente vai usar amarelo cádmio. A gente vai usar melão. E também vamos usar o mineral. Vamos usar também o gel envelhecedor na cor tabaco. E essa é a nossa paleta de cores. Vamos também usar a tinta branca, para dar um pouco de luz, tá bom? Então essa é a nossa paleta. E o primeiro passo aqui é com o gel envelhecedor. Então a gente vai aplicar o gel envelhecedor. Esse é o da cor tabaco. Ele é um pouco diluído, para ficar um tomzinho mais claro. A gente vai usar ele diluído. A gente vai colocar um pouquinho de água. A água mesmo que vem no pincel. E a gente vai estar diluindo aqui. Para ele ficar bem aguadinho. Que o objetivo aqui é a gente manchar, tingir essa madeira que está bem branquinha. Então vamos escolher o lado do veio da madeira. E vamos estar fazendo esse tingimento. Tá bem aguadinho o gel envelhecedor, né, o betume. Mesmo ele ainda estando assim aguado, ainda vem com um paninho e ainda tira o excesso, porque a madeira ela é mais porosa, a madeira de pinos, então ela acaba absorvendo, né, maior quantidade. E aqui eu vou com um paninho tirar um excesso. Vamos para o outro lado, fazer o mesmo processo. Algumas pessoas elas gostam de passar, antes de começar a trabalhar com madeira de pinos, utilizar o verniz. Nesse caso aqui eu não quis fazer dessa forma, porque eu quis que ficasse bem manchadinho mesmo. Umas partes mais escuras, outras, paninho para tirar o excesso. E só existe uma maneira disso acontecer, é a madeira absorvendo o material. Então ela tem que estar mais porosa. Um pouquinho mais de gel. Vamos umedecer, deixar ele mais aguadinho. Já quero pedir a vocês aqui para se inscreverem, curtir, deixar o likezinho de vocês, que é muito importante para o nosso canal. Quero agradecer por todas as pessoas que se inscreveram nesses últimos 5 dias. Muito obrigada. A gente vai estar toda quarta-feira disponibilizando um conteúdo novo. E espero que vocês curtam. Aqui vai ter sempre um pouco do nosso trabalho, né? Um pouco passo a passo, making off, das gravações. Vai ter um pouquinho de cada coisa aqui. O objetivo é a gente estar se encontrando semanalmente, todas as quartas-feiras. Sempre com dicas, com vídeos de como utilizar a madeira de pinos a princípio. Então a gente está acabando de tingir aqui. Fazendo o tingimento da madeira.
essa madeira de pinos, ela é bem porosa. A gente ainda consegue, mesmo assim, ainda tirar um pouco do excesso, né? As mãos. E que a gente vai usar aqui um pouquinho do gel que não estava com o envelhecedor, para acentuar aqui um pouquinho do envelhecimento nas bordinhas da peça. Esse lado ficou bem escuro. Eu vou estar enxugando aqui, vou fazer secando, vou fazer um pouquinho de barulho. Em cima no cabo ficou um pouquinho sem fazer. E a gente aplica novamente. Esse cantinho que ficou sem, né? A tinta, sem o gel envelhecedor, né? E agora o próximo passo é vir com a lixinha aqui, 220, e dar uma lixadinha. E aí a gente dá essa lixadinha em toda a peça, só para dar uma alisadinha naquilo que possivelmente possa ter levantado. Vamos lá? Faz o soprador mais um pouquinho, tirar a poeirinha. Pronto. Próximo passo, a gente vai definir qual lado a gente vai usar. Se esse mais claro com o fio da madeira, ou se esse aqui que ficou completamente escuro. Bom, nesse lugar... Ah, esqueci de dar uma lixadinha nas quinas, gente, ó. Esqueci de acentuar aqui as quinas. O lixamento das quinas, desculpem. Aqui, olha. Só um pouquinho, só pra dar um aspecto mais envelhecido. Pronto. Agora sim. Vamos dar uma limpadinha na mesa. Vamos passar para nossa paleta. Bom, agora chegou o processo de mão livre, fazer a pintura mão livre. Com um lápis 2B, eu desenho o ovo. E o ovo é meio irregular. E aqui eu faço o preenchimento com a tinta mineral. Essa que tá aqui. Acrílica. Porque ela que se parece mais com a cor da clara do ovo quando ela tá frita, né? O branco aqui não combina tanto. Então, a cor mineral, ela vem que combina. E a gente vem preenchendo aqui onde a gente já riscou com o lápis. Vem fazendo o preenchimento. Nessa hora a gente tem que tomar muito cuidado. Pra não ir pras bordas.
Vamos secar. Aí aqui a peça tá bem quente, se você colocar aqui o seu pincel, ele pode acontecer de estragar o seu pincel, pode não, estraga o seu pincel, então tem que estar dando mais frio. E aqui a gente vem com a segunda demão. Bom, a segunda demão você vai colocar um pouquinho mais de água, ela vai ficar um pouquinho mais aguadinha, para que não fique a marca do pincel aqui dentro da pintura. Então, como a gente quer que fique uma coisa bem próximo do real, então a gente vai fazer aqui mais essa segunda demão mais aguadinha, tentando evitar com o pincel sempre macio, tá, gente? Tentando evitar que fique a marca do pincel. Secar novamente. Agora vai verificar se precisa da outra demão. Acho que aqui somente nesse canto que ficou meio que borradinho, a gente volta aqui com um pincel mais fininho, que deu uma borradinha, a gente vem, a peça já tá pronto. Somente aqui. Não ficou arredondado. Secar. Bom, aqui agora a gente vai voltar novamente com o lápis 2B. Vamos aqui desenhar a gema, que não precisa nem ser tão assim redondinha, porque, né? Acho que tá bacana assim. O primeiro passo é a gente preencher com a cor melão. Porque essa cor aqui, essa amarela aqui mais clara. Vamos lá. Vamos preencher com melão. Esse tom de amarelo mais claro. E a gente tenta preencher o meio com esse aqui, que esse pincel que é mais larguinho. E pra não correr o risco da gente errar aqui as bordas, que não tem muita habilidade, ou tá sentindo dificuldade, que é o meu caso aqui agora, você pode pegar o pincel mais fininho, liner, pras beiradinhas, tá? E aí você tem que tomar cuidado só pra não... Tem que ficar meio arredondado. Uma dica bacana aqui, pessoal, sempre que você estiver pintando, você trazer a tinta e o pincel para sua direção. Ao invés de você pintar para frente ou para os lados,
para te dar maior firmeza, é você sempre trazer o pincel para junto de você. Isso te dá mais firmeza. Vou ter que vir aqui com lápis, com pincel mais fininho, um liner, no caso aqui. Porque esse cantinho aqui ficou... E eu não vou arriscar com o outro. Só para cobrir aqui esse lápis. Essa bordinha que não ficou tão perfeita. Prontinho. Prontinho. Secar. O próximo passo aqui é a gente misturar. E aí eu vou usar esse aqui, tá, gente? Vou usar essa minha paletinha aqui, tá? Pra fazer um pouquinho dessa mistura. A gente vai pegar um pouquinho da cor melão e vamos pegar um pouquinho da amarelo cádmio e vamos fazer essa misturinha aqui, olha. Pra essa cor ficar um tomzinho só, mas bem pouca coisa. É mais puxada pra cor da gema, né? Mas não muito. E a gente agora vem aqui pra peça. Vamos dar uma segunda limão. Tem que tomar cuidado pra não deixar a tinta aberta, a tinta no pincel ou no rolinho que você estiver usando, pra não endurecer. Então, você sempre que possível já coloca dentro da água. Acabou de fazer, você já coloca na água. Aqui, tá preenchido. Sempre puxando pra você. Secar mais uma vez. Secadinha aqui. Tá. Vou esperar um pouquinho, porque ela tá muito quente. E agora a gente vai usar o pincel de chanfrar. Esse aqui é o número 12, 331 da Keramic. Qualquer um que você tenha. Eu senti mais facilidade em fazer com esse de numeração 12. Tem pessoas que fazem com numeração mais alta e se sentem à vontade. Eu não consegui me sentir bem fazendo com outra numeração. Então, eu preferi, por segurança, fazer com essa. Então, a gente vai fazer o primeiro chanfrado, que é a primeira projeção de sombra, né? Flotar, que a gente fala. Algumas pessoas chamam de chanfrar, outras de flotar, com a cor cenoura. Tá? E aqui a gente vai trabalhar o pincel em cima aqui do azulejo, ladrilho, né? Que é o que eu costumo usar, tá, gente? Ó, eu trabalho. E agora eu venho aqui, olha, em formato de C. Eu escolho um dos lados pra dizer que esse vai ser o meu lado de sombra. Então, eu vou escolher esse aqui. E aqui eu venho em formato de C. Isso eu aprendi recentemente. Olha como é que o pincel tá encostando totalmente. E aí, olha, você vem deitando o pincel. Você trabalha ele aqui, tá? O pincel tá seco, não tá com a quantidade de água suficiente. Você vem trabalhando com ele aqui, ó. Tira aqui na pontinha do pincel o excesso de água e começa a trabalhar aqui, olha. Nesse sentido, você vai colocar o pincel aqui na lateral, ó. E vai sair também na lateral. E aqui eu vou fazer com esse movimento um pouquinho mais largo. Aí, automaticamente, já começa a dar na profundidade. Tá vendo? Vou dar uma secada.
aqui, você não pode vir com a quente, tá muito quente. Espera dar uma aliviada aqui. Enquanto isso, vamos trabalhar aqui com molhei o pincel na água. Venho aqui na cor cenoura, no carga lateral. E vamos, que eu vou dar a segunda demão. Vamos trabalhar aqui. Pra depois chegar aqui. E aqui vamos novamente, o pincel deitado sobre a peça. A gente vai fazer a sombra em formato de C. Aqui eu quero estender um pouquinho mais. Agora a gente vai dar uma secadinha rápida. E vamos para a segunda sombra para trazer um pouco mais de profundidade. Aí a gente vai agora vir com a cor fumê. Terra com siena natural. Desculpe, siena natural. Então a gente vem aqui, olha, vamos pegar bem pouco no pincel, só um pouquinho mesmo, ó, porque a superfície aqui é pequena. E vamos trabalhar essa tinta aqui, ó. Se eu colocar somente essa cor, não vai ficar numa naturalidade, não vai ficar tão natural. Aí o que eu tenho que fazer? Trabalhei aqui, vem com só a pontinha, bem pouquinho, só encosto aqui, ó. Só encosto. E aí eu trago pra cá, ó. Ó, tá vendo como é que já dá uma... Tá vendo? Olha, a cor fica bem próxima daquilo que a gente tem aqui. E aí a gente vai fazer aqui um trabalho de arredondar um pouco mais. Trazer um pouco mais pro natural, né? Pro real. Então, a gente não vai vir com essa sombra aqui na borda. Ela é uma sombra que você vai começar a dar ela aqui, ó. E também vai parar, tá? Secar. Reparem bem que eu não encostei aqui na borda, eu fiz ela um pouquinho mais abaixo. Vou limpar o pincel. E nesta segunda agora, que eu vou dar mais um, agora vai só a cor fumê, siena natural, fumê sozinho. Então, vamos lá? Bem fininho, bem transparente. Bem transparente. A gente vai fazer em cima dessa, que já está aqui. Do outro lado, a gente vai colocar, de um lado ficou a sombra, do outro lado vai ficar a projeção de luz. Então, a gente vai vir com o branco mesmo. Eita. Apertado. Vou colocar aqui no godê uma gotinha, que a gente vai fazer uma aguinha suja com branco, usando o pincel lime. Vai ficar, pra ficar bem transparentezinho, bem aguadinho, sabe, gente? Vai ficar bem aguadinho. Que a gente quer fazer uma manchinha que imite a luz. Olha a projeção de luz, tá vendo? Essas duas manchinhas. Aqui tá a sombra e do outro lado, que é o lado contrário, tá a luz. A gente vai fazer a mesma coisa. Aqui tá a sombra. Do lado contrário, a gente vai fazer essas manchinhas, como se fosse... como se fosse não, né? Representando a luz. Então, não tem muito... Não é muito... É somente uma manchinha, né? E agora eu vou secar. Antes de secar, eu gosto de fazer assim com o dedo, ó. E agora eu vou secar. Tá sequinho, mas eu achei que ficou muito na borda, eu não gostei muito. Então, o que que eu venho? Vou ensinar pra vocês como vocês fazem pra corrigir. Molhei ali, e aí eu venho com borracha branca, eu tenho vários pedacinhos de borracha branca, vou dar uma limpadinha, e eu venho aqui tirando só na borda, ó. Só o branquinho que ficou próximo da borda. Já tava umedecido. Vamos dar uma apagada agora,
Sem apertar, tá, gente? Vamos dar uma apagada. Prontinho. Agora, o próximo passo é a gente dar aquela sensação de que... Deixa eu colocar um pouquinho mais de cenoura aqui, porque eu acho que tá faltando um pouco mais. Vou dar uma caprichadinha aqui do cenoura. Só pra acentuar, gente. E é assim, se vocês virem que o trabalho de vocês não tá do jeito que vocês gostariam que ele estivesse, vocês podem parar, voltar. Pronto, gostei mais. Gostei desse tomzinho de cenoura, pronto. Isso. E aqui a gente vai fazer esse aspecto de clara em ovo. O que eu descobri? Geralmente, eu vou usar agora o verniz geral sobre essa clara. Primeiro eu vou flotar em volta para levantar o ovo, para ele sair, descolar da madeira. Depois eu volto aqui para falar sobre o verniz. Vamos lá? Vamos fazer esse trabalho de flotagem com o gel envelhecedor na cor tabaco. E aí eu vou colocar um pouquinho dele aqui. Nossa, bem pouquinho. Eu venho aqui. Vamos colocar agora essa madeira, esse ovo para fora da madeira. Então, eu venho aqui, olha, e flotando mesmo, ó, em volta de todo o ovo. Vamos acentuar em alguns lugares, né? Algumas entradinhas. Em outros lugares vão deixar mais suave, mas a sensação de quem tá olhando é que o ovo não está sobre a colher, tá flutuando. Por isso chama flotar. Vamos lá. Como eu disse, a madeira ela suga mais o material. Então, às vezes é necessário você, por mais que trabalhe com esse pincel com bastante água, às vezes é necessário você colocar um pouco mais de água. Às vezes até mesmo molhar a superfície antes de vir flotando. Aqui, ao lado de cá, como eu falei, eu vou virando a peça porque eu quero que o pincel trabalhe sempre virado para mim, assim, eu puxando a tinta e o pincel para minha direção, para eu ter maior controle. A gente acaba descolando a peça da madeira. Próximo passo agora, eu esqueci uma coisa que eu esqueci, deixa eu limpar aqui, foi o cinza. Então, a gente vai fazer aqui uns tonzinhos de cinza em algumas partes. Cinza lunar, ó, bem pouquinho, ó, vamos trabalhar aqui, ó. E aqui em algumas partes a gente vem, olha, por dentro do ovo, sempre com o pincel deitado. A gente vem fazendo esse trabalho. Bem pouquinho. Bem pouquinho. E não é nele todo, tá, gente? Ó, bem clarinho. A pontinha. E aí, ó, nesse caso aqui eu quero deixar uma entradinha, então eu vou deixando aqui assim um pouquinho, tá? Aqui também vou colocar um pouquinho. Já estamos quase terminando a peça. Separar a palha para amarrar. Já a gente já vai amarrar. Ó, passei o
o cinza em algumas partes e agora vem o componente de reação. Geralmente, quando a gente compra o verniz geral, ele pede para ser da Acrylex, tá? Ele pede para diluir ele na água raiz. O que eu percebi? Vou dar uma secadinha aqui nele rapidinho. Enquanto isso, eu vou ligar ali a pistola de cola quente. Pra ela ficar esfriada. O próximo passo agora é usar a pistola de cola quente. Ah, eu esqueci de fazer a sombra aqui, gente. Desculpa. Vamos lá? Vamos pegar um pouco de cinza e um pouco do rústico. Pra fazer uma sombrinha aqui nessa lateral, né? Pra fora do ovo, já esquecendo. Então eu pego com a pontinha com cinza e, ó, dou uma sujadinha desse cinza com o rústico. E vem aqui, olha, pelo lado de fora, tá, gente, da gema. Fios de faca. Fios de faca. Fios de faca. E deito. Tá vendo? Agora sim, verniz, desculpe. A instrução de uso do verniz é para que ele seja diluído com água raiz. Mas o que eu reparei? Eu reparei que se eu fui fazer uma experiência, não tinha água raiz aqui, eu fui fazer uma experiência com um outro reagente. Porque geralmente ele vem muito grosso. E eu não queria passar somente ele, até porque teria também que limpar o pincel. Então eu não tinha um água raiz e eu fui à procura daquilo que eu tinha. E o que eu tinha em casa naquele momento era o solvente, também da Acrylex. E o que eu fiz? Misturei o verniz com o solvente. Então, não misturei um no outro não, tá, gente? Eu coloquei um pouquinho, olha, na tampinha aqui do dissolvente e um pouquinho aqui do verniz também, na tampinha também. E vamos lá. Peguei um pincel desses escolar, só que com a pontinha os pelos bem macios. E eu aqui, olha, no solvente. Abri. E vim aqui, olha, no verniz. E passei somente em cima do ovo, tá, gente? Solvente. E eu fui fazendo essa mistura dos dois. E essa reação começou a acontecer. Porque eu queria que ficasse com o aspecto da clara do ovo, né? Eita, pingou fora aqui. Vou limpar. E ficou amarelado, como é a clara do ovo. Ó, passou, gente, não fica mexendo muito não, tá? Vamos aqui, olha, com o pincel no solvente. Tiramos o excesso, vamos aqui no paninho. E aqui, olha, onde passou, ó, a gente vem tirando, tá? Solvente. E a gente vem tirando aqui do lado de fora, onde borrou um pouquinho. Um paninho. E agora todo mundo vai voltar para os seus devidos lugares. O verniz pro verniz. Tá vendo, gente? Vai amarelando, ó. Vai dando essa reação de clara. Tá vendo? Vai amarelando. O solvente volta pro solvente. E aqui eu vou fazer... Se vocês puderem, vocês podem deixar ele aí paradinho
e secando naturalmente. Eu aqui vou ter que dar uma adiantada nesse processo com o secador, mas eu vou tentar colocar o secador não tão frio, ou não tão forte, que é pra não espalhar isso, esparramar, tá bom, gente? Já volto. Também não coloquei no quente também não, tá? Coloquei no morninho bem distante. Olha, ele não tá completamente seco, mas já dá pra gente trabalhar aqui com ele aqui do jeito que ele tá? Próximo passo agora é a gente passar verniz em toda a peça. E aqui a gente vai usar o verniz acrílico. Nesse caso, eu escolhi o verniz acrílico brilhante, né? Não o fosco. Antes de passar o verniz, para dar um brilho legal na peça, né? Eu gosto de passar, quando eu posso, uma cerinha em pasta, tá, gente? Cera branca. Eu acho que fica legal a mistura dos dois, fica muito bacana. Então, quando eu posso, eu passo os dois, porque eu acho que a combinação, por ser pinos, ajuda a peça a ficar mais macia. Tô com medo de virar. Passar assim, meio que grosseiro. E agora vamos pro verniz. Em cima da cera, tá, gente? É só por conta do brilho. Eu gosto muito do brilho que a cera e o verniz acrílico, os dois juntos, proporcionam na peça. E aqui eu venho com muito cuidado, com o pincel, sempre o pincel muito macio, tá, gente? Eu venho aqui na borda, passando o verniz. Aqui a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu não tenho um verniz ainda que eu separei chanfrado pra isso, então eu tô usando meu normal reto mesmo, que é o mais macio que eu tenho. Que eu separei ele só pra usar ele com o verniz. Não tenho ainda um angular específico pra isso. E agora, vamos pra lateral, pra borda da peça. E aqui continua secando, tá, gente?
Os poros da madeira do pênis, olha. Como é que absorvem, sugam completamente o verniz. Deixa eu ver se eu preciso até de um pouco mais. Aí você vai colocando aos poucos. À medida que você for precisando, você vai colocando. E aqui eu vim pra lateral da peça. Eu não vou passar o verniz na parte de baixo, porque eu tô com medo de virar, escorrer. Do jeito que tá aqui, tá legalzinho, o desenho tá bem bonito. Deixa eu fazer a outra parte daqui a pouquinho, enquanto isso vai secando ali. Vou dar uma secadinha desse lado com o secador. Aí eu não vou colocar o secador quente, tá, gente? É frio, nem morno, por conta da cera que tá embaixo. Outro lado, a parte de trás da peça, né? Bem rapidamente. Pronto. Agora vamos finalizar essa peça. Eu peguei palha de... Gente, eu nem sei, palha da costa aqui na minha cidade. Eu não sei na cidade de vocês, como vocês chamam ela. Eu peguei aqui a palha da costa e deixei ela bem irregular. Dá 2 voltas aqui. 1, 2, e aí já traz aqui pra cima. E vamos amarrar. Isso aqui é a parte de finalização, de decoração da peça. E aqui você dá um nó de verdade. E aqui o laço. Um laço bem, tentar fazer um lacinho bonitinho. E aqui a gente vai cortar o excesso de palha que ficou com a cola quente. Que já deve estar bem quente. A gente vai colar aqui um pedacinho de canela, um pauzinho de canela, ó. Só pra ajudar a compor aqui. Pra ficar bonitinho. Vamos lá? Deixa eu dar uma apertadinha aqui, que eu tô achando que... Pra ficar bonitinho, tem que dar uma
melhoradinha aqui. Vamos fazer assim. Acho que já aqui embaixo ainda não pegou. Dá mais uma caprichadinha aqui embaixo. Acho que já foi. Gente, é isso. Esse é o efeito que a gente queria mostrar. Da reação aqui, ó. Tá seco já, tá? E à medida que vai passando o tempo, ela vai evaporando esse amarelinho aqui, olha. Vai evaporando. E aí vai ficar assim, olha, tá vendo? Essa aqui já é a peça que tava pronta já. E essa foi a que a gente fez agora. Aqui dá pra vocês verem aqui, olha, esse amarelinho aqui meio que escorrendo. Daqui a pouco toda essa água aqui, esse solvente vai evaporar de fato, de vez mesmo. Conforme vai secando, ele vai ficando mais liso, né? E é isso, gente, ó. Tá muito bonito, né? Muito show. Muito bacana. E aí eu fiz mais umazinha usando o stencil. Essa aqui foi o stencil. Um stencil de abóbora. E essa é diferente, que ela tem um formato de coração. Todo esse material ele é fornecido aqui no ateliê. Tanto as peças em pinos, como também o stencil. Tá bom, gente? Essa linha Farmhouse tá linda. E a gente tá, toda semana, tá tentando trazer algo diferente. Sexta-feira nós temos aula online, né? No nosso canal, na nossa página, desculpe, na nossa página do Facebook, no Instagram também. E toda quarta-feira um vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí o like de vocês aí, compartilhem, se inscrevam no canal, pra tá apoiando o nosso trabalho, tá bom? Até mais. Até a próxima quarta-feira, pessoal.